Pode ser, pode crer, pode amar, podcast. Web Rádio Santo Antônio. Olá, paz e bem. Chegamos ao penúltimo podcast de nossa série sobre a campanha da fraternidade. Estamos no finalzinho da quaresma, mas cada temática da campanha deve ser refletida durante todo o ano e gerar em nós e na sociedade conversão. Este episódio tratará sobre a última parte do documento base que tem como título Agir, impulsionadas e impulsionados pela fala de Jesus para aquela mulher. Vai, e de agora em diante não peques mais. Queremos tomar uma atitude concreta a partir de toda a realidade vista e discernida. Nesta mesma fala de Jesus, a pecadora tem muito a nos falar sobre a questão da disciplina no processo educacional. Disciplina como abertura e colaboração pessoal no processo de aprendizado. Os gestos e as palavras de Jesus, seu modo de educar, inspira e desperta o desejo de uma vida nova, não mais pecar, segui-lo, conhecer o caminho do reino, amar e servir. O documento base da campanha deste ano é riquíssimo e vale a pena ser lido entre nós professores, grupos de estudos e toda a sociedade. Nosso podcast tem apresentado aqui vários testemunhos práticos de quem vive no dia a dia aquilo que é proposto pela campanha da fraternidade deste ano. Trouxemos no primeiro dia o professor Paulo, reconhecido como um dos melhores professores do mundo e que faz um trabalho especial nas periferias. Flávio, que busca levar seu testemunho como franciscano secular para a sala de aula, e contamos hoje com a partilha da professora Valéria, que sonha e acredita em uma educação de qualidade. De fato, estes homens e mulheres nunca se cansam de esperançar. Essa é uma pergunta. Qual o meu olhar de esperança acerca da educação? O meu olhar de esperança é nós professores, lutar. Eu só vejo isso. Lutar e melhorar o processo da educação brasileira. A gente está num dilema muito grande, que é tentar recuperar anos e anos de atraso. Mais ainda nesse processo que nós paralisamos durante a questão da Covid. Então, a gente está caminhando, né? A gente está caminhando forte, com muita esperança e com a certeza que nós vamos recuperar todo esse tempo perdido. Eu acho que a gente é a esperança. A esperança é essa, de criar novas formas de aprendizagem, de se aproximar mais do educando e ser mais fraterno, ser mais humilde, estar mais próximos das comunidades, né? Das comunidades que estão ali em volta das nossas escolas. Então, o nosso olhar é de esperança, de fraternidade e de luta, de muita luta, para mudar o que está aí. E como esperançar em nossa realidade essa educação de qualidade? Como tornar ainda possível a esperança nas pessoas e fazê-las acreditar? É fazendo, primeiramente, o coletivo conscientizar mais e mais pessoas, principalmente aquelas que ficaram sem esse direito ao conhecimento, indo às ruas, indo fazer parte dos movimentos, seja no meio da sua comunidade de bairro, seja no meio da sua comunidade de trabalho, conscientizar mais pessoas. E também, principalmente, fazer uso das assembleias nas ruas, assembleias nos bairros,
assembleias nas mídias, chamar mais gente à consciência, à corresponsabilidade. Eu sou porque somos. Se todos assim contribuir, o esperançar tornar-se-á realidade. Fácil não será, mas uma coisa é certa: o Mestre Jesus, ele tinha tudo para, no estalo de dedo, resolver tudo e tudo. Ele não o fez, porque ele acredita que nós possamos, sim, continuar esse legado. Essa é a esperança. Se o Criador confiou na criatura que somos nós, por que nós não vamos manter essa esperança? Ele aguarda e espera em nós. Bora trabalhar, bora acreditar. Com ação, levante, avante. Esperançar a educação em nossos dias parece até uma utopia, mas é fundamental que a gente consiga, espalhar essa esperança de que é possível, de que tempos melhores hão de acontecer, de que a gente fazendo a nossa parte, as coisas dão certo, acontece. Lógico que as coisas acontecem com luta, com sacrifício, daqueles que acreditam que a educação é o caminho para salvar um povo, uma nação, um país, Mas se cada um fizer sua parte, se cada um buscar, mesmo com os desafios que tem, não desanimar, não desistir, olhar para os seus alunos com um olhar de se colocar, de empatia, de se colocar no lugar deles, eu acho que a gente consegue muita coisa. Então a esperança, ela é fundamental. Até a passagem bíblica que eu gosto muito, a esperança nunca decepciona. Então eu acho que esperançar não é só uma utopia, pode até parecer, mas a gente precisa fazer valer, fazer acreditar que é o caminho que nós temos. E como professor, professora que somos, nós precisamos ajudar o nosso mundo, ajudar os nossos alunos a ter um futuro melhor. Então, a esperança sim vale a pena, não é utopia, é algo que é possível de se concretizar. E como franciscanos e franciscanas, nós temos a missão de fazer com que essa esperança nunca morra, nunca fique sufocada pelos desacreditados, pelos desesperançosos. É possível, nós temos como fazer o mundo ser melhor, cada um do seu jeito, com pouco que pode fazer, mas esse pouco se torna muito quando a gente se une, quando a gente une forças para fazer com que a vida desses nossos alunos, através da educação, possa de fato ter um destino muito melhor, muito mais feliz, do que a gente vê por aí acontecendo com tantas pessoas de periferia, com tantos jovens morrendo de graça ou envolvidos no tráfico, nas drogas. Quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Queremos apresentar mais um testemunho concreto, uma verdadeira forma de esperançar na educação de nosso país, de esperançar nos professores, esperançar em nossos jovens, crianças e adultos. Você conhece a Educafro? O objetivo geral desta instituição é reunir pessoas voluntárias, solidárias e beneficiárias desta causa, que lutam pela inclusão de negros em especial e pobres em geral nas universidades públicas, prioritariamente ou em universidade particular com bolsa de estudos, com a finalidade de possibilitar empoderamento e mobilidade social para a população pobre e afro-brasileira.
Nós queremos então conversar neste podcast com o diretor executivo deste trabalho, que tem uma missão belíssima de promover a inclusão da população negra em especial e pobre em geral nas universidades públicas e particulares com bolsa de estudos, através do serviço de seus voluntários e voluntárias, nos núcleos de pré-vestibular comunitários e setores da sua sede nacional em forma de mutirão. Vou deixar que ele mesmo se apresente. Eu sou Frei Davi Santos, diretor executivo da Educafro Brasil, e os freis franciscanos me liberaram há mais de 20 anos para ficar exclusivamente a serviço do empoderamento, das reconquistas de direitos do povo negro. A campanha da fraternidade de 2022 tem uma frase que você tem que levar a sério no seu coração de cristão do bem. Educar é um ato de esperançar no ser humano. Educar é um ato de esperançar no ser humano. Ora, esperançar é você colocar seu coração nos mais pobres, nos preferidos de Deus, nos preferidos de Jesus. Educafro é uma entidade profundamente cristã, profundamente franciscana e ecumênica, porque a maioria dos beneficiados são de religiões evangélicas e 30% dos beneficiados são católicos. Você sabia que nas escolas católicas de ensino fundamental, de ensino médio, de ensino superior, não chega a ter 2% de afro-brasileiros estudando na sua estrutura durante esses 522 anos? Irmãos católicos, o campanha da fraternidade é isso, é conversão. Que lindo este trabalho realizado pela Educafro e que vem transformando a vida de muitos afrodescendentes. Meus irmãos e minhas irmãs, a Educafro que apresentamos aqui é só um dos tantos projetos que fazem acontecer a esperança na educação, que produz uma educação humanizada, que produz um projeto de vida como fonte para uma nova sociedade, como nos direciona o documento base. O documento base da campanha da fraternidade fala ainda sobre o Pacto Educativo Global, que é um chamado do Papa Francisco para que todas as pessoas no mundo, instituições, igrejas e governos, priorizem uma educação humanista e solidária como modo de transformar a sociedade. No dia 15 de outubro de 2020, o pacto foi lançado no Vaticano e, desde então, todo o globo tem se mobilizado para discutir, mobilizar e tornar o pacto algo concreto em nossas políticas educacionais e institucionais. Vale a pena conhecer mais sobre este projeto que tem como compromisso colocar a pessoa no centro de cada processo educativo. Ouvir as gerações mais novas, promover a mulher, responsabilizar a família, se abrir à acolhida, renovar a economia e a política, cuidar da casa comum. Eduardo Brasileiro de Carvalho, sociólogo e educador popular de pastorais e movimentos, faz parte da Articulação Brasileira pelo Pacto Educativo Global e da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, e fala mais para a gente sobre este chamado do Papa Francisco. Nós aqui no Brasil, desde agosto, setembro de 2019, temos feito um esforço de articular também, além da discussão da economia de Francisco e Clara, a construção de um pacto educativo global. E o Papa Francisco faz esse chamado, provocado por lideranças de outras religiões, em especial lideranças judaicas e lideranças islâmicas, de que a partir da educação a gente pode construir uma outra civilização. Todos nós sabemos que educação é fruto de um projeto civilizatório. Se nós temos uma civilização marcada pela competição, pela acumulação, pelo extrativismo, pela destruição da mãe terra, por um modelo de sociedade que não prioriza o outro, mas que vence o mais forte,
essa é uma civilização que tem um projeto educacional falido, porque a educação ela sempre é fruto desse projeto civilizatório. Hoje, se nós queremos fazer um processo de mudança histórico, nós temos de colocar a educação a serviço de um projeto de transformação. Por isso, o Pacto Educativo Global, ele parte uma série de esforços de todas as comunidades da nossa sociedade, não só católicos, em construir uma sociedade mais solidária. Isso está presente na Fratelli Tutti, a última encíclica do Papa Francisco, inspirada também, inclusive, em São Francisco de Assis, e que o Papa Francisco faz do seu pontificado uma grande síntese da construção da fraternidade universal. Então, construir a educação a partir de um outro projeto de sociedade exige que nós coloquemos esforços. Primeiro, na cultura do encontro. A cultura do encontro ela precisa contribuir com uma sociedade que se encontra, que pelo laço da solidariedade exprime os maiores sentidos de cuidado, de acolhida e de defesa da dignidade humana e da dignidade da Mãe Terra. Em segundo lugar, que a consciência crítica seja favorável no processo de educação. A gente tem muitas reflexões do Brasil ter uma educação que não é voltada para os processos políticos de transformação, e isso é verdade quando você tem uma educação voltada para a formação das pessoas, para o mundo do trabalho, mas não está voltada para a construção de uma dignidade onde exista trabalho para todos, exista uma reflexão social de harmonia, de construção de uma harmonia ecológica, econômica e política. E isso exige que a educação seja feita a partir de um processo de construção do pensamento crítico. Então, esses dois elementos, cultura do encontro e educação voltada para um pensamento crítico, são as duas portas de entrada para o que vai se dar de debates educativos no Pacto Educativo Global. E não à toa, a CNBB, a igreja aqui no Brasil, propôs uma campanha da fraternidade com o tema educação. Educação voltada para conectar o Pacto Educativo na vivência eclesial nossa. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é debater educação, não somente a educação formal, mas a educação como um todo. A educação ela é fruto de comunidades, então qual é o papel da minha comunidade em desenvolver uma educação crítica, participativa e também plural? Então essas dimensões são alimentos para que a gente não saia por aí somente pensando precisamos de uma nova educação, ou como o Brasil diz, que é só começando pela educação que a gente muda o Brasil, muda o país. E, na verdade, a gente percebe que a gente não faz isso nas práticas políticas, econômicas, educativas. A educação precisa ser parte de um processo constituinte de uma sociedade melhor, e isso passa pelo nosso desejo de fazê-la no dia a dia. Então, comecemos a discutir educação a partir da participação, a partir da pluralidade e a partir do pensamento crítico. Comecemos! Antes de encerrar este episódio, queríamos partilhar com você uma história que circulou nas redes sociais nos últimos dias. O jovem João Paulo dividiu uma alegria de família. Sua mãe, vinda de uma colônia de pescadores no litoral do Maranhão, é agora reitora de uma universidade pública. E a nossa produção entrou em contato com a senhora Lucileia Lopes, já que estamos falando hoje aqui do poder transformador da educação. Ela é reitora da Universidade Estadual da região Tocantins do Maranhão, professora, doutora e mestra em Geografia, mestre em Educação. E nós abrimos o espaço para a sua partilha. Eu gosto sempre de pensar nas coisas como um ciclo. Então, se eu vou pensar na educação transformando a minha vida, eu tenho que pensar nesses ciclos. Cada ciclo do ensino fundamental, primário e ginásio que eu passava, eram oportunidades positivas que vinham aparecendo na minha vida. Então, de conhecimento mesmo do mundo, a partir dos conteúdos. Mas no meu caso, que eu saí de uma comunidade pequena, então, e cada ciclo eu fiz em um lugar diferente, tem essa questão geográfica para mim que é forte, desse conhecimento do mundo real, do mundo de outros e que passaram a ser meus também. E
Então, como o ciclo, né, cada ciclo desse, a partir do ensino médio já e até estudando em cursos técnicos, né, a partir do momento que eu chego na universidade, passar no vestibular, para mim foi o rompimento daquele território, né, daquela fronteira que você sabe que a partir dali é com você, foi o que eu senti. Então, tudo que meus pais fizeram para eu chegar até a universidade, eu sabia que a partir dali era por minha conta. Então, já na universidade, as oportunidades vão aparecendo. Eu comecei a estudar também em inglês e já na faculdade, né, no final dela, eu já dava aulas para crianças pequenas de inglês. Então, esse contato com a universidade que amplia mais o horizonte, o conhecimento, vai abrindo mais oportunidade, né, de trabalho e um trabalho com condições técnicas, né, vamos dizer assim, mais elevada, porque você tem um terceiro grau, você tem uma formação. E como eu me formei num período de instalação de universidades para licenciaturas plenas e no interior do Maranhão havia uma ausência, né, de professores, uma necessidade grande de professores formados para ministrar aula nas licenciaturas, então formar no curso de geografia vai me abrir oportunidades, né? Ir para uma universidade, começar já a carreira dentro da universidade e fazer com que eu adquirisse o conhecimento de áreas administrativas da universidade, considerando que eu coordenei curso, fui diretora de curso várias vezes, coordenadora de curso de educação à distância, por muito tempo também, quase 10 anos. E paralelo a isso, né, sendo professora do ensino fundamental e médio, então vai me abrindo oportunidades. Então eu penso sempre assim que cada ciclo, cada grau, né, dessa educação que eu vou prosperando vai me abrindo portas, né, vai me dando condições de realmente chegar ao que eu sou hoje, que é ser a reitora e que fui escolhida para ser candidata em face dessa minha trajetória, né, desse longo período dentro desta instituição que eu participei do desenvolvimento dela, do curso especificamente o meu de geografia, né, da formação de muitas pessoas. Hoje eu tenho colegas dentro da universidade, doutores, com muito orgulho que foram meus alunos, hoje são meus colegas. Então ter, né, essa capacidade de trabalhar dentro da universidade vai abrindo portas para você. Então a necessidade de, por estar na universidade, fazer cursos de especialização, mestrado e doutorado, né, te abre mais essa porta para o mundo. O mundo de oportunidades. Então, após o doutorado, a oportunidade de ser uma pesquisadora, de desenvolver pesquisa, extensão, né? E isso tudo, toda essa trajetória te dá as condições, né, para você ser candidata a reitora. Então, fazendo com que se tenha, né, uma caminhada, se tenha toda uma trajetória, toda uma, vamos dizer assim, de dedicação mesmo, né, a esta universidade. São 32 anos de dedicação a um curso e também a uma universidade, porque eu trabalhei por vários setores, né, eu passei por várias áreas da universidade. Então, eu penso que é isso, é essa trajetória que ela vem de todos esses ciclos, que são ciclos de oportunidades, né? Então, me fez vencedora na vida e vencedora em uma campanha, me tornando reitora, a primeira reitora eleita da UEMA-Sul. Lucileia, de fato, podemos acreditar que a educação é a esperança do nosso país?
Acredito que a educação é sim a esperança para o nosso país. É ela sim que é o ponto de partida para que se tenha oportunidade para romper os ciclos da pobreza, a oportunidade para se romper muito dos problemas sociais que nós temos neste país. Quem não é alfabetizado, todos sabem, é como um cego, né, que não vê, então não consegue ler as letras, é cego, não consegue estudar, não consegue interpretar um texto, não consegue, né, ir para a escola, ele fica cego para o mundo também, para o mundo de interpretar a realidade social que ele vive. Então a educação, ela não vai trazer, né, só uma condição de você melhorar de vida, não é só uma questão de oportunidades, né, financeira, emprego por ela. É isso, é tudo isso, sim, é oportunidade de ter renda, emprego melhor. Cada grau que se faz, a gente sabe que tem uma relação direta entre graus escolares e renda, né, e salário. Quanto maior o grau, mais oportunidade de ter salários maiores se tem. Mas não é só isso, mas é também a condição de compreender a sociedade que se tem, né, e buscar resolver os problemas que linda foi nossa ciranda hoje, que ela não foi? apresenta. Então, todos estes a educação, com testemunhos nos certeza, enchem de esperança a e nos nossa fazem esperança. acreditar no É por poder meio da educação. dela, com certeza, O documento que o Brasil 47 pode da CNBB evoluir sobre a mais, educação pode de crescer mais 1992 e melhorar traz algumas muito reflexões um dos grandes entraves importantes que nós e que temos, nos convidam que é a a construir desigualdade uma social. verdadeira pastoral da educação e, ao mesmo tempo, vem reafirmar aquilo que a campanha da fraternidade deste ano vem nos provocando. A educação é condição básica para o desenvolvimento pessoal e o exercício da cidadania, tornando-se assim urgência nacional. Assumamos este compromisso. Paz e bem. Coração de estudante. Pode ser, pode crer, pode amar, podcast. Web Rádio Santo Antônio.